quando nós estudamos as Escrituras, é interessante que a gente conheça um pouquinho do contexto a qual está inserida. Por exemplo, quando nós olhamos as cartas, as epístolas do apóstolo Pedro, é importante você compreender um pouco do contexto histórico, porque muitas das coisas as quais ele menciona na carta começam a fazer mais sentido. Quando o apóstolo Pedro escreveu as suas duas cartas, 1ª e 2ª Pedro, 2 Pedro foi escrito logo depois da primeira carta. Foi naqueles momentos em que o mundo passava, principalmente o mundo cristão, por alguns distúrbios. Nero, no ano de 64, havia incendiado a cidade de Roma. Porque, na verdade, Roma parecia um cortiço. E era um monte de casinha, um monte de casebre grudado um no outro, inclusive alguns um em cima do outro. A densidade demográfica era enorme e o espaço era pequeno. E Nero queria melhorar aquela visão. Então o que ele fez? Incendiou a cidade de Roma e colocou a culpa nos cristãos, porque os cristãos eram aquele grupo de pessoas que existia muita interrogação a respeito deles. Muitas dúvidas eram levantadas, muitos mitos eram comentados a respeito daquele grupo de pessoas que se reuniam em lugares isolados e praticavam a fraternidade. Amavam uns aos outros. Inclusive, até essa prática do amor era questionada pela população daquela época. E aí você começa a entender o porquê que Pedro fala na sua carta tanto de dificuldades, perseguições, tribulações, porque era dessa forma, era nesse contexto que aquela sociedade estava inserida. E logo em seguida, por volta do ano 70, acontece a destruição de Jerusalém. E os cristãos se dispersam mais ainda por várias partes diferentes daquele mundo conhecido. E na sua segunda carta, depois da primeira, a segunda carta, sabendo que estava prestes a morrer, Pedro escreve aos cristãos com o objetivo de lembrá-los daquilo que é importante. Não tem coisas que são importantes de serem lembradas? Pedro escreve a respeito daquilo que é importante. E ele escreve exatamente... Logo no início da sua segunda carta, ele fala, quem está escrevendo, a todos os que estão na fé, seguindo a Jesus Cristo. Aproveitando este assunto, este tema, eu quero conversar com você, olhando o livro de 2 Pedro, a segunda carta dele. Eu quero conversar com você, quero lembrar a você a respeito do que é importante. Lembrando do que é importante. E para isso, abra comigo a sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Lembrando do que é importante, versículo 3. Eu estou lendo com você na Nova Versão Internacional. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Primeiro ponto. Deus fez a sua parte. E qual foi a parte que Deus fez, que esse trecho está nos ensinando?
para nós caminharmos a vida cristã, essa caminhada pela fé, e para nós conseguirmos nos manter nessa vida cristã, Deus fez a sua parte. E a sua parte é: Ele nos deu tudo o que necessitamos. Nós temos tudo o que nós precisamos. É isso que o apóstolo Pedro, ele começa falando de cara nesse versículo 3, onde ele inicia um assunto e vai terminar nos versos seguintes. Deus já fez a parte dele. E a parte dele é dar tudo o que nós necessitamos, uma vez que nós recebemos a Cristo, uma vez que nós entregamos as nossas vidas ao senhorio de Jesus, nós recebemos o seu divino poder, o Espírito de Deus habitando em nós. Esse é o seu divino poder. E por que nós recebemos esse divino poder? Ele fala nesse versículo 3, primeiramente para a vida, para nós enfrentarmos as lutas do dia a dia. E é por isso que tanto ele fala na sua primeira carta de dificuldades, de provações, tribulações. E agora na segunda carta ele fala: olha, irmãos, eu quero lembrar a vocês que Deus nos deu tudo o que nós precisamos. E o que nós precisamos? Do seu divino poder. E o divino poder para nós vivermos nesta vida, ou seja, o Espírito de Deus morando na gente. Jesus havia nos alertado, e havia alertado os discípulos, que nesse mundo nós teríamos aflições. João capítulo 16, versículo 33. Nesse mundo nós passaríamos por tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo por vós. E Deus nos dota, nos capacita, para nós enfrentarmos as lutas da vida, provações, dificuldades. Quem disse que vai ser um mar de rosas? Aonde que está escrito isso na Bíblia? Nós não podemos acreditar em promessas falsas que não se encontram nas Escrituras. Pelo contrário, nós passaríamos por dificuldades, passaríamos por provações, mas nós temos em Deus tudo o que nós precisamos para enfrentar as dificuldades desta vida. E às vezes são grandes. Às vezes nós enfrentamos grandes dificuldades. Você passa por dificuldade no seu trabalho. Você passa por dificuldade na sua família. São dificuldades dentro do seu casamento. Muitas das vezes você olha e pergunta: aonde eu errei com meu filho? Por que ele está escolhendo esse caminho? Você mostrou a verdade, ensinou a verdade e pegou um caminho totalmente diferente. E você sofre, você chora, você dobra o seu joelho, ora. Deus deu tudo o que você precisa para enfrentar as dificuldades dessa vida. O seu divino poder. Ou seja, o Espírito de Deus habitando em você. E ele ainda fala mais nesse versículo 3. Ele fala: seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida. E em segundo, para a piedade. Para sermos pios. Deus tem um propósito quando nós entregamos nossas vidas a Cristo. E o propósito esse é sermos pios, ou seja, o que vem a ser piedade? Nós temos um conceito errado dessa palavra piedade, mas quando esta palavra aparece nas Escrituras, aqui no Novo Testamento, você encontra a palavra piedade, é ser como Deus. E esse divino poder, ou seja, o Espírito de Deus que habita em nós, a partir do momento que começamos essa caminhada pela fé, Ele nos ajuda, Ele nos faz sermos como Deus, sermos pio. Romanos capítulo 8, versículo 29. Os que primeiramente o conheceu, também os predestinou a serem conforme a imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Nós estamos programados a sermos como Jesus.
Uma vez que nós abrimos os nossos corações, nós estamos programados a sermos como Jesus. A nossa vida muda completamente. Exatamente isso que vai falar aqui no versículo 4. Olhe comigo o versículo 4. De 2 Pedro capítulo 1. Olha o que ele diz. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Olha o objetivo declarado no versículo 4. Pelo fato de Deus ter nos dado tudo o que nós necessitamos para participarmos da natureza divina, para nós termos a natureza de Cristo. A nossa vida tem que mudar quando nós conhecemos a Jesus. Ela não pode ser mais a mesma coisa. A natureza muda. A natureza muda quando nós estamos em Cristo. Não quer dizer que nós não teremos desejos pecaminosos. Não quer dizer que nós não teremos tentações. Não quer dizer que nós não iremos errar, pecar e tropeçar. Mas o que está falando é que a natureza muda. Ou seja, as vontades, os gostos, eles mudam. Você pode até tropeçar, mas você não tem mais prazer no pecado. Você pode até cair, pode até pecar, mas você não tem mais a alegria na prática do pecado. Você não tem mais aquela mesma natureza. Agora a natureza divina faz parte de você, porque o Espírito de Deus, Ele passou a morar em você. É Ele que muda. As pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem como as outras conseguem mudar, abandonar uma vida perdida, largar um vício, largar uma vida na libertinagem. Na verdade, o segredo é esse, quando nós abrimos os nossos corações, entregamos nossas vidas ao senhorio de Jesus, a nossa natureza muda. Nós somos participantes da natureza divina. Nós nos tornaremos como Cristo. E isso vai se completar no dia em que Jesus voltar. E nós tivermos um novo corpo, um corpo glorificado, diferente. Mas começa esse processo aqui, nesta vida. Nós começamos a mudar o gosto. Você percebeu que a sua vida mudou depois que você conheceu a Cristo? Mudaram as vontades? Mudaram as diversões? As alegrias são outras, é porque agora nós estamos participando da natureza divina. E ainda ele fala mais nesse versículo 4. Refugiem-se da corrupção que há no mundo. Olha o objetivo de Deus nos dar tudo o que necessitamos, para nós participarmos da natureza divina. E segundo, para que nós fugíssemos da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Eu quero fazer um parênteses nesse ponto. O evangelho nunca cresceu tanto no país. O cristianismo, vamos falar assim, o cristianismo evangélico nunca cresceu tanto no país como nós temos nos últimos dias. Mas eu não tenho medo de falar para você que é um cristianismo evangélico falso, mentiroso. Exatamente por causa desse segundo ponto, corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. A cobiça é o desejo de querer mais. Não sai da minha mente aquele caso de corrupção em Brasília. Na verdade, não faltam casos de corrupção, no Brasil. Impressionante. Não faltam casos de corrupção no Brasil. Mas eu lembro muito bem daquele que se dizia irmão, e depois de ter recebido propina,
recebeu os milhões de reais, agora vamos orar agradecendo a Deus. Esse não tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Porque se nós temos a natureza divina, nós não conseguimos viver uma vida desse jeito, vivendo na corrupção que há nesse mundo. Não tem como. O problema é que nós estamos vivendo no momento em que existe o evangelho da prosperidade, o evangelho do dinheiro, o evangelho da riqueza, o evangelho do carro novo, o evangelho da casa própria, e faça voto com Deus. Gente, tudo isso é balela e é mentira, e não tem respaldo nas Escrituras. O que nós encontramos na palavra é que neste mundo nós teríamos aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo por vós. As palavras do próprio Jesus. Mas simplesmente está acontecendo aquilo que o apóstolo Paulo falou a Timóteo, que nos últimos dias fariam da obra de Deus de comércio. E isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Então só vem mostrar que na verdade é o evangelho falso. Não é o evangelho genuíno. O evangelho de Cristo, ele muda a natureza das nossas vidas. Nós passamos a ser pessoas diferentes. Nós não queremos viver na mesma cobiça que há no mundo. O desejo de ter, essa é a cobiça, tem levado as pessoas a deixarem de lado os princípios das Escrituras. Na verdade, quem nasceu de novo não consegue viver nessa prática. Pode até errar. Eu tenho vergonha quando eu escuto diante de tantas acusações: o diabo é sujo, o diabo quer envergonhar a igreja de Deus. Essa é a verdade. Entre algumas riquezas, não é, do Cunha, que está sendo denunciado por corrupção, na verdade ali é bandido denunciando bandido. É assim que nós estamos. Mas se o cristianismo crescesse de fato nesse país, nós não teríamos tantas pessoas incompetentes governando esse país. Nós não teríamos tantas pessoas corruptas governando esse país. Isso mostra que há uma carência da palavra de Deus. Esses que votam, que colocam irmãos lá dentro, olha, tudo isso é furada, é conversa fiada, não são cristãos de verdade. Porque se fossem, estariam fazendo diferença no lugar que eles se encontram. Não mudou a natureza deles. E o Espírito é que faz nós olharmos para aquilo que é importante, para aquilo que é eterno. Por isso que esse Espírito em nós faz nós fugirmos da corrupção que está presente nesse mundo. A nossa vida muda. E Deus já fez a parte dele. Enviou seu Filho Jesus, morreu no nosso lugar, e enviou o Espírito. E todos aqueles que entregam as suas vidas ao Senhor, ao senhorio de Cristo, o Espírito de Deus vem habitar em você. E é esse Espírito que vem fazer de você uma pessoa completamente diferente. Muda a sua natureza, da água para o vinho. Completamente. O divino poder de Deus. Agora olhe comigo o versículo 5. Olha o que ele diz. Por isso mesmo, verso 5, volte lá para o capítulo 1 de 2 Pedro. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Segundo ponto que eu quero conversar com você. Primeiro, Deus já fez a sua parte. E qual foi a parte de Deus? Nos dar tudo o que precisamos para as lutas desta vida e para uma vida em piedade. E tudo o que precisamos
é o Espírito de Deus habitando em nós. Segundo ponto. Agora que Deus fez a sua parte, segundo ponto. Agora devemos fazer a nossa parte. Esse é o segundo ponto. A nossa parte. A minha parte. A sua parte. E ele começa no versículo 5 dizendo: por isso mesmo, empenhem-se. E nós vamos fazer a nossa parte com empenho. Primeiramente, acrescentar a nossa fé à virtude. O que Pedro quer falar com isso? Não adianta, irmãos, apenas termos fé. É isso que ele está falando. A fé é o ponto de partida. A fé no senhorio de Jesus Cristo. Na fé, é nesse ponto de partida que começamos a nossa caminhada cristã. E agora? Vai ficar tudo parado? Não. Empenhem-se a acrescentar a essa fé a virtude. Ou seja, não adianta fé sem obras. É exatamente isso que Tiago bate. Tiago, irmão de Jesus, quando escreveu a sua carta à igreja, ele bate nessa tecla. Tiago capítulo 2, versículo 14, olha o que ele fala: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não tem obras? Outro versículo, no capítulo 2, versículo 26, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obra está morta. Deus quer que nós sejamos pessoas virtuosas, não apenas em relação ao nosso próximo. Claro, ele fala aqui em relação ao nosso próximo, sermos pessoas virtuosas, procurar ajudar a quem precisa, estando olhando a necessidade ao nosso redor. E se Deus mostrou para você, olha, é você que vai ajudar, é você que vai resolver, é você que vai intervir. Mas também ele fala dessa virtuosidade no nosso empenho dentro da igreja. Seja uma pessoa virtuosa, seja aquela pessoa que está procurando ajudar, procurando facilitar, procure fazer parte, não ser um mero espectador. Faça as coisas acontecerem. Esteja dentro do navio, navegando, de vez em quando, pegando no remo. Claro que alguns vão pegar no remo mais do que outros, mas todos têm que pegar no remo, todos têm que remar juntos, todos têm que caminhar na mesma direção, no mesmo propósito, lutando para o funcionamento da obra de Deus. No nosso caso, desta igreja. Cada vida, você não tem ideia, você não compreende isso, mas Deus, Ele computa tudo minuciosamente, nos mínimos detalhes. Cada ação sua, Deus está computando, cada dedicação sua, Deus está computando. Você pode até falar, ninguém vê, o pastor não vê, mas não é para o pastor que você faz, não é para as pessoas que você está fazendo, é para Deus, é por Deus. E Deus vai computando, e quando as pessoas que são alcançadas através da igreja, né? Através da igreja, olha, Deus vai colocando, olha, proporcionalmente o irmão fulano, ó, trabalhou esse tanto, o ciclano, esse outro tanto. E é impressionante como nós vemos, como Deus abençoou, como Deus tem abençoado, e como Deus vai recompensar o trabalho daqueles que entraram e fizeram a diferença ali, suando, pegando na enxada. Eu lembro quando começamos a construir esse auditório, e pegando na enxada, a gente olhava para cá, só era mato, nada mais. Também o que me entristece é que alguns que estavam naquela época não estão mais no nosso meio. Mas não olhe para esses, nós fazemos para Jesus. E quantos trabalham, quantos lutando, hoje é uma nova obra que nós temos. Claro, você não vai sair do seu emprego, pastor, cheguei e pedi minha conta para vir ajudar aqui. Você não precisa fazer isso, você vai ajudar contribuindo. Mas quando você tiver oportunidade, você vem ajudar também com a sua força, com o seu muque, ó, o seu muque. Você tem muque ou não tem?
Vê se o seu irmãozinho lá tem muque. Vê se tem muque aí. Vê se tem muque. Tem alguns que estão com muque meio mocho. Foi legal. Uma vez o irmão chegou com o pastor. Pastor, me diz uma coisa. Estava lutando para iniciar uma igreja nova. Quanto precisa para terminar a igreja? A igreja estava apertada. O pastor disse: olha, irmãos, pelos cálculos que me passaram é 49 mil. Pode deixar que essa semana eu transfiro o dinheiro para a conta da igreja. Aí o pastor, puxa, ficou feliz, não é? Deus tocou no coração daquele irmão. Aí ele, pai, voltou, peraí. Nós não queremos só o seu dinheiro não, venha também você trabalhar com a gente. Sábado, venha, traga a luva, traga o martelo, traga a marreta e você vai trabalhar junto. É porque não existe estrelismo. Nós temos que ter cuidado, não é? Que às vezes elitizam, não é? Não, eu estou ajudando. Não, irmãos, aquele que vem trabalhar aqui é tão importante quanto aquele que está ajudando. Não está podendo, mas está contribuindo. Mas quando você puder vir, venha. É bom você pegar na enxada. É bom você bater concreto. Já bateu o concreto? Quantos já bateram concreto? Quantos já bateram concreto aí? Aqui tinha uma bitoneira, o Chico Bitoneira. Até que a gente comprou a bitoneira. Fiquei com pena do Chico. Ele batia uns 10 traços por dia. Eu digo, não, vamos para a bitoneira. Mas é carregar o concreto, é lutar. E não tem isso. É pastor, é líder, é todo mundo trabalha. As irmãs trabalham, as irmãs vêm cozinhar. E olha, nós temos uma obra, sejamos virtuosos. Vamos olhar, nós só temos que olhar. Deus tem nos abençoado. Deus tem nos abençoado. Estão colocando a cobertura para a gente. Mandaram tudo, até a equipe. Isso é bênção de Deus. Deus tem abençoado. Mas não vamos perder a oportunidade de sermos virtuosos. Nós temos que fazer parte da obra. Nós temos que lutar pela obra. Nós temos que aproveitar as oportunidades. Nós temos que colocar a mão no bolso, contribuir com a nossa própria vida, vindo servir. Porque não adianta não. Você tem que dar tudo, o seu máximo, né? O seu máximo. Então tire um tempinho. Quando tiver um trabalho, tiver um mutirão, tire um tempinho, vem ajudar. Para você sentir como é que é. Como é bom, como é gratificante, como é prazeroso, como alegra os nossos corações podermos contribuir para a obra de Deus. Acrescente a nossa fé a virtude. E olha o que ele fala mais. Acrescente a nossa virtude o conhecimento. Senão vira fanatismo, vira heresia. Olha o que fala Provérbios, capítulo 19, versículo 2. Olha o que diz, Provérbios 19, 2. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Esse é o conhecimento, a nossa virtude, a essa vontade de trabalhar, a esse desejo de participar, a esse desejo de fazer. Nós estamos com essa peça do Frozen, nós temos um objetivo com isso, evangelizar maciçamente. Esse é o nosso objetivo. Nós passamos por WhatsApp o convite para todos do grupo de líderes da igreja. Cada grupo copia aquilo e encaminha para o seu grupo de oração, para o seu grupo de amizade, para o seu grupo de mulheres. Encaminhe, para nós divulgarmos para a maior quantidade possível de amigos. Aí cada um encaminha aquilo para todos os seus contatos. Isso já é contribuir para esta obra. Isso é ser virtuoso, tirar um tempo, tirar um momento para você pensar, dedicar, a ajudar de alguma forma. Você faz isso de casa, sem precisar sair. Mas a essa virtude nós temos que agregar o conhecimento.
Conhecimento. Essa virtude é o nosso zelo, mas a ela nós temos que acrescentar o conhecimento. Senão nós começamos a fazer sem propósito, senão nós perdemos direção. Zelo sem conhecimento, virtude sem conhecimento, é você acreditar em heresias. Tem tanto herético por aí. E pior que tem tanta gente que acredita. É importante você saber o porquê que nós estamos lutando, o porquê que nós estamos fazendo, o que nos move por trás. Senão está que nem a história do pastor que estava dentro de um navio, um transatlântico, fazendo uma viagem de férias, e saía de um continente para o outro, até que deu uma pane no navio, e o navio bateu em algo desconhecido, furou o casco do navio, e o navio começou a afundar. O navio ele começa a afundar devagar. E aí o comandante do navio disse: não tem mais jeito, estamos em alto mar, já emitimos o sinal de socorro e ninguém respondeu, acho que estamos com um problema nas comunicações. E o comandante sabia que ele tinha um pastor famoso, conhecido, e reuniu todo mundo no salão de festas do navio, no auditório do navio, e chamou o pastor e disse: pastor, pelo amor de Deus, nos deu uma última palavra. O navio está indo a fundo. E o pastor pensou e pegou sua Bíblia. Vamos abrir. Eu vou abrir no livro de Romanos, capítulo 3. E o livro de Romanos, eu pastor, vamos direto ao assunto. Não temos tempo. Então tá bom, irmãos, estamos fazendo uma obra, estamos arrecadando fundos. Quem pode dar R$1.000? Comece agora, por favor. E é o que nós estamos vivendo nesses últimos tempos. Os valores sobressaíram a obra de Deus. Virtude sem conhecimento faz você acreditar em tudo que falam. É por isso que tem gente vendendo carro. Um irmão chegou comigo uma vez, um pastor triste, e ele havia se arrependido do caminho que havia tomado. Ele chamou alguém para pregar na igreja dele, e a pessoa foi tão apelativa, mas tão apelativa, que no final do culto, chegou lá: irmão, pastor está aqui, pastor, olha, eu vou dar minha moto para a igreja, eu vou dar isso aqui para a igreja, pastor, eu vou dar um relógio para a igreja. Tão apelativo, mas por quê? Porque isso são pessoas que têm zelo pela obra de Deus, mas não tem conhecimento nas Escrituras. Nós temos que agregar ao nosso zelo, ou seja, virtude, conhecimento. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Nós temos que estar atento àquilo que as Escrituras nos dizem, senão nós iremos acreditar em qualquer balela, qualquer mentira que nos falam por aí. Continuando. Acrescentar ao conhecimento domínio próprio. O apóstolo Pedro agora ele vai dar uma série de fatores que precisam estar agregados um com o outro. Ao conhecimento, domínio próprio. Mas por quê, pastor? O que isso tem a ver? Pior do que não conhecer é conhecer e não praticar. Por isso que precisa do domínio próprio. Irmãos, enquanto você desconhece, você está pecando por ignorância, por falta de conhecimento. Mas uma vez que você conhece a verdade, agora tem que ter domínio próprio. Você tem que controlar, tem que saber dizer não. 1 João capítulo 2, versículo 3. Olhe comigo. 1 João 2, 3. Olha o que diz: sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos.
Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedeço aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Verso 5. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Não adianta conhecimento sem domínio próprio. Você tem que controlar. Há um tempo atrás, eu aconselhei um casal por problema de traição. E é cansativo para um casamento. É desgastante para um casamento. E a pessoa se arrependeu, a pessoa chorou, e o outro, o cônjuge, deu uma outra chance, recomeçaram, agora fazendo diferente. Há umas semanas atrás, começou tudo de novo a vir à tona. Tudo a mesma coisa. Eu perguntei da pessoa, pai, peraí, mas como que isso aconteceu? Eu só mandei uma mensagem. Mas esse foi o erro. Domínio próprio. Para que você vai colocar no seu contato do celular a agenda na sua agenda o contato daquela pessoa que você teve um caso no passado e você quer vencer? Domínio próprio. Mas eu vou dizer para você um detalhe importante. Sabe qual é o problema? Irmãos, eu acredito na força de vontade da pessoa de vencer. Mas eu vou dizer para você qual é o problema. Nós não vamos vencer. O domínio próprio se torna algo constante quando nós dedicamos tempo à palavra de Deus. Você quer ficar enchendo a sua mente com novela, com Babilônia, com tantas outras coisas, e você não tem tempo para a palavra de Deus. Vence a batalha quem está mais bem alimentado. Nós precisamos dedicar tempo. Isso aqui, o alimento na palavra, ele vai nos ajudar a sermos constantes em nossas decisões. Constantes em nossas decisões, não é vencer uma vez. Por isso que ele fala, logo em seguida, o apóstolo Pedro, acrescente ao domínio próprio a perseverança. Nós não podemos ser como fogo de palha. Nós não podemos ter apenas a vontade, tomar decisões. Não, nós temos que ser constantes naquelas decisões que nós tomamos. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Gálatas, ele fala, no capítulo 5, versículo 7, vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Nós precisamos ser perseverantes. O final é mais importante do que o início. E eu vou dizer para você qual é o segredo de você chegar ao final. Dedique tempo ao estudo da palavra. Dedique tempo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Está no livro de Romanos, capítulo 12. Não vos conformeis com este século. Capítulo 8, versículo 1. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é capítulo 8. É o 12? Mas agora eu quero ler aqui. Versículo 2. Aqui na versão da NVI é: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Nós temos que ter tempo. Nós temos que ter tempo para dedicar a essa palavra. É essa palavra que vai nos ajudar a sermos constantes. Nós colocamos tanta porcaria na nossa mente e nós temos que renovar através da palavra. Tire momentos para essa palavra. Isso ajuda você a ser constante em suas decisões. Isso ajuda você a manter os seus olhos no alvo que você fez, a se manter firme nas decisões que você tomou. Faça a sua parte. Deus já fez a dele. Faça a sua parte. Eu pergunto a você: você tem feito a sua parte? Deus já fez a dele. Se você já entregou a sua vida ao Senhorio de Cristo, o Espírito de Deus habita em você. A natureza divina está em você. Agora faça a sua parte. Acrescente a sua fé a virtude. Acrescente à virtude o conhecimento. Ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio a perseverança. Sinceramente, qual desses que nós falamos aqui, você está nesse momento pensando: poxa, eu preciso acrescentar mais esse aqui? Você sabe qual é? Você tem noção? É a virtude? É o conhecimento? É o domínio próprio? Ou é perseverança? Falta ser mais constante? Baixe sua cabeça. Vamos terminar com uma breve oração. E que você, de cabeça baixa, possa falar para Deus. Se você está precisando acrescentar alguns desses itens. Pai, abençoe-nos. Nos ajude. Nós queremos ser pessoas melhores, servos melhores. Ajude-nos a agregarmos esses valores. A virtude é a nossa fé. O conhecimento, a nossa virtude. O domínio próprio ao conhecimento. E a perseverança ao domínio próprio. Abençoe a cada um de nós. Dê forças. Ajude-nos. Nós te rogamos e te pedimos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Desejo uma ótima semana para a pessoa do seu lado. E até a semana que vem, se Deus permitir.